Romanos capítulo 1, versículo 7, está escrito: a todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados para ser santo, graça e paz a vós de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tome seu assento, por gentileza. Queridos, a título de introdução, vale dizer aos irmãos que não foi o apóstolo Paulo que fundou a igreja que estava na cidade de Roma. Se não foi o apóstolo Paulo, então quem fundou a igreja que estava na cidade de Roma? A resposta mais aceita na mente dos teólogos é que um grupo de judeus que moravam em Roma, por ocasião da festividade em Jerusalém, em Atos capítulo 2, estavam no momento em Jerusalém, recebem o poder do Espírito Santo, voltam para Roma e lá eles fincam a bandeira do Evangelho. Nasce uma igreja, a igreja vai se fortalecendo com o passar do tempo e se fortificando. Apesar de não ser Paulo quem fundou a igreja que estava na cidade de Roma, sem dúvida, Paulo foi aquele quem mais amou esta igreja. Amou tanto que demonstrou em suas epístolas o desejo de estar na cidade de Roma, de comunicar o Evangelho, arrecadar oferta para levar aos mais pobres. Sem dúvida, Paulo amou muito esta igreja. Mas é interessante observar também, a título de introdução, que o apóstolo Paulo, cuidando desta igreja, ele demonstrou o desejo de estar lá, mas Paulo foi impedido de ir à cidade de Roma. E ele foi impedido não por perseguição, não por alguém que não queria que ele fosse, mas o próprio Deus impediu Paulo de ir à cidade de Roma, quando ele propôs no coração ir até lá, anunciar o Evangelho. Mas por que Deus impediu, pastor, Paulo de ir à cidade de Roma? É porque Deus tinha um propósito. O propósito de Deus era, sabendo que Paulo não poderia ir de corpo físico, quando desejou ir à cidade de Roma, Paulo então teria necessidade de escrever essa epístola. Se Paulo, na hora que quisesse, fosse à cidade de Roma, provavelmente nós não teríamos esta carta, que entre os teólogos é chamada de o quinto evangelho. Tamanha a profundidade que o apóstolo Paulo vai usar da sua retórica, da sua habilidade de escrita nessa carta. Me faltaria tempo a dizer aos irmãos que esta carta foi a carta que mais influenciou a história da igreja. Pregar em Romanos não é fácil. Haja vista a importância dessa epístola, diversos avivamentos aconteceram a partir da leitura dessa epístola. A reforma aconteceu como base tendo Romanos. Então é uma carta que influenciou diversos avivamentos ao longo da história. Aconteceram também através da leitura dessa carta. Olha que interessante, porque Paulo, ele sabia para quem estava escrevendo. Paulo tinha em mente de que o povo romano não era qualquer povo. Paulo tinha consciência de que ele estava escrevendo a um povo seleto, tanto que ele vai usar toda a sua argumentação. Ele trata muito sobre a soteriologia nessa epístola, a doutrina da salvação. Ele destrincha parte por parte da doutrina da salvação. É sem dúvida, como chamado por alguns teólogos, um tratado teológico. Mas o que chama a minha atenção é que Paulo, tendo a consciência para quem ele está escrevendo, ele vai usar toda a sua habilidade, porque Paulo sabia que o povo romano, irmãos, só para você ter ideia, para eu terminar essa introdução, o apóstolo Paulo sabia que lá em Roma
existia o povo mais soberbo naquele contexto. Haja vista que o povo romano não era qualquer povo. Existia o que era chamado de Pax Romana, que impedia que um cidadão romano fosse maltratado publicamente. Para você ter ideia, o povo romano era tão soberbo, mas tão soberbo, porque a cidade de Roma, a cidade capital do império, foi a cidade pioneira em muitos dos assuntos, como por exemplo, foi a primeira cidade a ter dutos de água, que trazia água de fora da cidade para dentro da cidade. Isso fazia o povo se gabar, se achar alguma coisa. Não só isso, mas Roma também foi a pioneira em ter o que nós chamamos hoje, no nosso contexto, de GCM, Guarda Civil Municipal, porque Paulo vai sabendo disso, que lá na cidade de Roma, eles foram os primeiros a ter uma guarda que protegia os patrimônios públicos. Haja vista que a cidade de Roma era atingida constantemente por queimadas, incêndios, era o meio de preservar o patrimônio público. A cidade de Roma também até hoje nos influencia. Quer ver só? O nome dos planetas que nós temos, tudo é herança do povo romano. O nome dos meses do ano que nós carregamos, tudo é herança do povo romano. E Paulo sabia para quem estava escrevendo. E Paulo tem como um dos objetivos na sua epístola, causar um choque na mente de quem vai ler e de quem vai ouvir essa carta. Por quê? Porque dos 1 milhão de habitantes que tinham na cidade de Roma neste contexto, 200 mil eram considerados escravo, 40 mil era considerado judeu. E na mente de um romano, o escravo era o mais baixo do mais baixo que tinha neste contexto. Na mente de um romano, ser um escravo era ser alguém de quinta categoria. Na mente de um romano, ser um escravo, eles preferiam ser um cachorro a ser um escravo, porque na mente deles o escravo só servia para carregar peso. Quando não tivesse mais utilidade, era descartado facilmente. Na mente de um romano, irmãos, eles odiavam os escravos, mas Paulo tem alguns objetivos na sua escrita. Se você está com a Bíblia aberta, acompanhe comigo, por favor. Versículo 1, olha que interessante, só para finalizar. Imagine que Paulo terminou a sua escrita, entrega na mão do mensageiro que vai levar a carta à cidade de Roma. Provavelmente há uma discussão sobre isso. Priscila e Áquila estavam administrando e cuidando da igreja, mas leva a carta e cai na mão do líder da igreja. Quando o líder pega a carta, ele vê que é de Paulo, o pastor presidente. Então ele faz uma convocação e diz: povo, não falte do culto, porque nós vamos ler a carta do nosso líder. Ele nos enviou algumas instruções e nós precisamos ler de forma pública. Imagina só que no outro dia a igreja estava repleta, a igreja estava cheia, afinal todo mundo quer ouvir as palavras do grande apóstolo Paulo. Quando de repente abre a carta, pastor Sérgio, e vem na introdução de Paulo, versículo 1 do capítulo 1, ele dizendo aos irmãos que estão em Roma: eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus.